Fala aí pessoal, tudo beleza? Galera, eu sou Lorenzo e hoje vamos falar um pouco mais sobre The Mandalorian, né? Assunto que é uma série que vai gerar até a terceira temporada. E uma das coisas que aconteceu nessa segunda temporada foi a primeira cena pós-crédito que tivemos em Star Wars, que foi justamente mostrando o Boba Fett e a sua nova série que está prevista para ser lançada em dezembro deste ano, né, que se chama O Livro de Boba Fett. E hoje nós vamos teorizar um pouco mais sobre essa série. Tá? Então eu peço para você aí que está assistindo já deixar o seu like, para você comentar as suas teorias, também para você compartilhar com seus amigos, o seu amigo que assistiu Mandaloriano e que achou simplesmente incrível, que também está pensando o que vai ser a série do Boba Fett. Então, galera, vocês fazendo isso, vocês me ajudam demais, vocês me motivam demais a continuar a produzir vídeos como esse. Mas antes, galera, de a gente falar da série específica, a gente precisa lembrar o que é o Boba Fett. O Boba Fett ele foi um personagem que ele apareceu pela primeira vez no episódio 5, o Império Contra-Ataca, e que desde lá vem ganhando os corações dos fãs, né? Justamente por ter uma armadura simplesmente sensacional e ter um visual assim bem bacana, bem elegante. Mas o que acontece é que infelizmente nos filmes a gente não viu muito dele. A gente viu no episódio 6 que ele caiu no poço de Sarlacc. E como vocês sabem, né, a Disney continuou o universo do Star Wars expandido, mas dentro dos livros, dentro dos quadrinhos, e nesse universo expandido, que depois da compra da Disney pela Lucasfilms virou tudo Legends, nesse termo aí do Legends, os escritores eles fizeram uma história onde o Boba Fett consegue sair do poço de Sarlacc. E eu falo para você uma coisa, não foi uma vez que ele saiu, não, foram 2 vezes. Então eu vou contar para vocês como é que foi, como que ele conseguiu sair nessas 2 vezes, e depois a gente vai teorizar um pouco para o que poderia ser a série do Boba Fett. Bom, o Sarlacc, ele é aquele bicho gigante que nós vimos no episódio 6, né? Só que tem uma coisa, para ele digerir completamente a sua comida, né, ele demora cerca de 1000 anos. Então imagina você ficando 1000 anos lá na barriga do Sarlacc. E nesse tempo ele solta um ácido, ele também deixa a pessoa com a mente meio fraca, justamente para poder digerir mais rápido. Então o que acontecia em uma das vezes do Legends é que o Sarlacc começou a soltar esse ácido no Boba Fett, só que ele conseguiu resistir com um pouco de força de vontade que ele teve. Ele simplesmente conseguiu sair, né, do poço de Sarlacc. Só que ele estava fraco mentalmente. Então ele foi deixado lá no deserto, até que os Jawas encontraram ele, pensaram que ele era algum droide ou até algum tipo de ciborgue. Que os Jawas fizeram? Pegaram ele e colocaram no Sandcrawler. Nesse meio tempo, a gente tem o Han e a Leia, que eles vão até os Jawas porque os Jawas tinham roubado o R2-D2 lá da cantina de Mos Eisley. E quando o Han Solo vê o Boba Fett, ele fica pensando, nossa, meu maior inimigo ele está aqui. Só que o Boba Fett ele estava sem memória, então ele não lembrava de nada. E ele até estava ajudando o Han Solo e a Leia a recuperar um R2. Quando o Boba Fett ele recupera a sua memória, ele simplesmente decide acabar com o Han Solo. Falar, é meu maior inimigo, vou acabar com ele agora. Só que nesse meio tempo, o Han Solo estava com dó, o Han Solo tentou ajudar ele, e aí começou as tretas, tiro pra cá, tiro pra lá, tiro pra cima, pra baixo, e o Han e a Leia conseguiram escapar do Sandcrawler, enquanto o Sandcrawler do Jawas caiu diretamente no poço de Sarlacc. Então, mais uma vez, o Boba Fett ele acabou sendo engolido pelo Sarlacc. Cara, uma vez, beleza, a gente aceita, mas 2 vezes, cara, pô Boba Fett, tu é o cara, você 2 vezes engolido pelo Sarlacc, aí não dá, né, meu irmão? A segunda vez, o Boba Fett, ele ficou um pouquinho mais de tempo, então ele foi um pouquinho mais afetado. Só que nesse meio tempo, ele conseguiu, né, recuperar um pouco da sua mente, do que ele tinha, e ele simplesmente arrumou um meio para que o seu jetpack explodisse. Quando o seu jetpack explodiu, ele foi direto para fora do Sarlacc.
Nisso, ficou perdido mais uma vez, né? Só que com a memória um pouco mais afetada. Só que ele foi encontrado pelo Dengar. O Dengar, para quem não conhece, ele apareceu também no episódio 5. E ele começou a ajudar o Boba Fett. Então o Dengar e o Boba Fett viraram simplesmente uma dupla. E o Boba Fett ele passou de vilão para anti-herói. Então aí o Boba Fett continuou suas missões. Eu sei que essas histórias são até meio trash assim, mas a gente tem que levar em conta que foi escrito lá nos anos 80. Eu sei que tem muitas histórias, tanto da Marvel, DC e outras coisas, que são muito bem escritas nos anos 90, mas aí a gente considera. Então vamos colocar aí, como que Boba Fett poderia ter saído lá do Sarlacc, colocando agora um novo cânone, porque isso foi uma das coisas que não foi explicada na série. Só falou que o Boba Fett teve uma nova chance, mas a gente não sabe como, não sabe o que aconteceu. O que eu acho que pode ter acontecido? Boba Fett, ele usou o mesmo termo de conseguir sair do Sarlacc com a própria força de vontade, mas ele teve a sua memória danificada. No que ele teve a sua memória danificada, os Jawas encontraram ele, tiraram a armadura dele e ele foi deixado como morto. E ele foi encontrado nada mais nada menos do que pelos Tuskens. Os Tuskens que seria o povo da areia. Por que eu falo isso? Porque quando nós vimos ele no primeiro episódio da segunda temporada, nós vemos ele com uma roupa assim, tipo, com uma túnica e com algumas armas. Essas armas que ele está usando são específicas dos Tuskens. Então é capaz de ele ter sido até possivelmente treinado pelos Tuskens ou até só foi mantido lá como um sobrevivente. Né? E aí então, depois que ele recuperou a consciência, ele pensou, poxa, preciso conseguir minha armadura de volta. Mas com quem estava a armadura nessa época? Cobb Vanth, que é xerife de Mos Espa. E cara, sinceramente, Cobb Vanth eu achei um dos melhores personagens que apareceu, sabe? Eu achei sensacional. E eu fiquei com pena que ele não apareceu mais vezes. Eu espero que ele apareça de novo na série do Boba Fett e até na série do Mandaloriano. Mas por que eu tô falando isso? Por que eu acho que ele pode aparecer? Porque em determinado momento o Boba Fett estava falando pro Din que ele estava recuperando a armadura dele desde que ele pegou do Cobb Vanth. Mas eu penso, cara... Poxa, será que ele não poderia ter pego a armadura diretamente com o Cobb Vanth? Eu acredito que sim. Mas uma armadura mandaloriana contra um cara que está usando uma armadura de Beskar fica meio difícil. Então eu acredito que possa ter tido algum conflito entre eles, né? Só que aí o Boba Fett infelizmente acabou perdendo. E que não é nada mais justo, que a gente sabe que ele conseguiu a armadura dele porque ele tinha Fennec, e ainda por cima ele aproveitou uma brecha que os Stormtroopers estavam vindo, entrou lá na Razorcraft, pegou a armadura e pronto, e tá morta a cobra, não é mesmo? E se essa série tem a possibilidade de aparecer vários momentos da vida dele. Pela série, né, por dar a entender que vai aparecer vários momentos da vida dele, a gente pode imaginar que pode até simplesmente aparecer o Jango Fett. Essa HQ aqui, em Star Wars Laços de Sangue, é uma HQ que explora bastante o relacionamento do Boba Fett com o Jango Fett. Então acredito que possa ter sim alguns capítulos ou até alguns minutos, né, onde o Boba Fett está tendo seu relacionamento com o pai, porque a gente vê que na série mesmo ele ficou bem pistola, né, quando a ajudante lá da Boca-Tã, não vou me lembrar o nome, disse, né, você é só um clone. E aí que o bicho pegou, né, fora que ele colocou pro Din, ó, meu pai era um Mandaloriano e ele lutou nas guerras Mandalorianas. Então a gente vê que ele honra bastante o pai dele. Então talvez tenha algumas cenas, alguma coisa assim, em que o Jango Fett possa aparecer. Claro que vai ser o mesmo ator, né? Porque afinal são clones, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade que tem, e aí vocês vão me achar louco, vocês vão falar, não, Lourenço, você é doido, você é maluco, isso é impossível. Mas eu posso provar para você que pode ter chance. Mace Windu aparecendo na série do livro de Boba Fett. Como assim, cara? Como assim? Mace Windu tá morto. Exatamente, ele está morto. O nome
da série, o livro do Boba Fett, dá a entender de que vão se passar vários capítulos durante a vida dele, certo? E uma das coisas que deixou o Boba Fett irado foi simplesmente o Mace ter matado o Jango Fett. Como a gente viu lá no episódio 2, o Mace chegou lá e cortou a cabeça dele. E um episódio de Clone Wars, se eu não me engano, é da segunda ou da terceira temporada, aparece o Boba Fett ainda criança, ele se junta com outros caçadores de recompensa para tentar matar o Mace, né? Mas obviamente essa é uma missão que acaba falhando. E cara, eu acredito que possa ter sim um novo confronto entre Boba Fett e Mace Windu, até porque algum tempo atrás, se eu não me engano, quando estava saindo os últimos Jedi, o Samuel L. Jackson disse que ele adoraria, que ele gostaria muito de voltar a interpretar Mace Windu. Então, cara, Star Wars está tendo um novo recomeço agora, né? Com o Mandaloriano, agora nesse mês de dezembro está saindo as HQs e livros da Alta República e, poxa, várias séries, filmes e animações anunciadas, então Star Wars só está ganhando de novo mais um patamar lá em cima. E cara, já que a Disney está aproveitando com os fanservice, né, pelo menos no Mandaloriano eles fizeram os fanservice certo, por que não trazer o Mace Windu de volta? Não no contexto em que ele sobreviveu ou que ele voltou dos mortos, mas sim no contexto em que ele novamente acaba enfrentando o Boba Fett. Cara, eu acho que ia ser sensacional. Claro que eu acredito que essa série possa colocar ainda como vai ser dali pra frente, que a gente sabe que o Boba Fett agora ele tá no Palácio de Jabba, né? Como pode ser dali pra frente, acredito sim. Ou até mesmo como ele conseguiu resgatar a Fennec, porque a gente sabe que a Fennec estava morta, né? E não deu muitas explicações, só apareceu que ela estava com algum tipo de dispositivo. Ela virou tipo um ciborgue, por assim dizer. Então, cara, eu acho que essa série ela tem várias possibilidades de resgatar muita coisa da trilogia prequel, trazer muita coisa nova. E cara, eu acho que o Boba Fett agora ele não é um vilão, ele é um anti-herói, até porque a gente viu ele matando vários Stormtroopers e ele até, quando vê um caçador imperial, ele fala, droga, é um cruzador imperial, e ele acaba voltando. Então, cara, eu acho que essa série pode ser sensacional, tá? Como a gente sabe, Dave Filoni e Jon Favreau, eles fizeram um trabalho muito, assim, incrível com o Mandaloriano, isso porque a gente vê que os dois são muito fãs de Star Wars, cara, e acho que essa é a essência, quando as pessoas, elas realmente gostam daquilo e fazem aquilo por amor, não quando simplesmente, vou fazer aqui para dar dinheiro. Não, isso que serve para qualquer coisa, galera. Se vocês forem fazer algo, deem tudo de si, não façam pensando no dinheiro, façam porque vocês gostam. Rapaz, até não para fazer uma aula de coach agora, hein? Mas enfim, mas e aí? Agora eu preciso do comentário de vocês. Diz aí o que vocês acham. Vocês acham que as minhas teorias são bobas? Vocês acham que tem alguma coisa errada com elas? Acham que elas são muito malucas? Ou tem alguma coisa que você gostaria de complementar, cara? Vamos conversar aí embaixo. Pô, eu adoro quando vocês mandam algum comentário aqui embaixo, ou que eu vejo o pessoal comentando o meu vídeo que eu fiz de quando eu voltei. Poxa, eu fiquei feliz demais com o pessoal comentando, cara. Então, comente aqui embaixo, não esqueça de deixar seu like. E se você chegou aqui não inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal. Fechou? Eu ainda estou montando ainda direitinho um cronograma para ver como é que vão ser lançados os vídeos. Como eu disse, estou pensando em de 2 a 3 vídeos por semana, mas aí eu vou atualizando vocês, beleza? Fiquem de olho no Instagram, que no Instagram eu sempre posto algumas coisas que eu estou lendo, até mesmo alguns filmes. Então, galera, eu conto com a ajuda de vocês, beleza? É isso aí, falou!